Bom dia! Vamos para a atividade de português da página 104 e 105. Essa atividade é uma interpretação textual deste poema. Vamos para a questão 1. Este poema trata de um boneco que está representado na ilustração. Você já viu um boneco assim? É um espantalho. Então você vai aqui e observa nessas palavras aqui desse quadrinho que espantalho é um boneco feito de palha e tecido, é usado para afastar aves das plantações. Feltro é um tecido feito de lã ou pelo. E assim você observa as palavras e seu significado. Vamos para a leitura do poema. O espantalho e a chuva. Sobre o chapéu de feltro de tantos anos, a chuva cai e a natureza festeja ao redor. O cogumelo, a planta frágil, a flor azul que não resiste, o gafanhoto saltitando para se abrigar. E o amor que o espantalho sente pela semente fica encharcado quando chora o céu. Mas a natureza, sem escarcéu, torna a sorrir quando um arco-íris volta a iluminar a sua face molhada. Esse poema é de Marciano Vasques, retirado da revista Ciência Hoje das Crianças, em 2014. Vamos para a pergunta. Marque com X a alternativa que explica por que nos versos é dito que o espantalho sente amor. Vamos para o primeiro quadradinho. É uma maneira poética de falar sobre a proteção que o espantalho oferece à semente na plantação? Vamos para o segundo quadradinho. Os versos indicam que o espantalho vira gente, sendo capaz de falar, pensar e sentir? Leia o poema e responda, marcando corretamente. Vamos para o B. Por que o amor que o espantalho sente fica encharcado? Então você volta aqui no poema novamente e lê o poema para entender a pergunta, né? É porque quando chove ele fica todo molhado, encharcado? É por isso? Leia e responda. Vamos para o C. Por que alguns elementos da natureza, como o cogumelo, a planta e a flor azul, não resistem à chuva? Então você lê no poema novamente e responda. Por quê? Será que porque são frágeis? Delicados ou por quê? Leia e responda. Vamos para o D. Pinte a resposta correta. De acordo com o poema, o que acontece quando se diz que o céu chora? Você vai novamente no poema e lê para entender melhor. Será que é porque o céu está triste? Será que é quando cai a chuva? Será que o espantalho derruba lágrimas? Então, você vai pintar a resposta correta, de acordo com o poema. Vamos para o 2. Pinte no poema as palavras com LH, NH, CH, de acordo com a legenda. Depois, leia essas palavras em voz alta. Então, você vai lá no poema novamente e pinta as palavras que tem essas famílias aí, LH, NH, CH. Você vai lá e observa direitinho e pinta essas palavras. Vamos para o 3. Copie do texto a palavra em que a letra S representa o som de Z. Então, no texto tem uma palavra que tem S, mas ela, quando falamos, tem som de Z. Você vai descobrir no texto essa palavra e colocar aqui na questão do 3. Vamos para o 4. Observe o título do poema. Há substantivos nele? Se há, quais? Então, você vai no poema e ver se lá tem alguma palavra que é substantivo, porque o substantivo a gente já estudou na aula anterior. São aquelas palavras que indicam, são aquelas palavras que dão nome a pessoas, animais, objetos, coisas e muito mais. Leia o poema e descubra e responda aqui.
no 4. Vamos para o 5. Se os substantivos fossem retirados do título, seria possível saber de que o poema trata? Por quê? Então, você vai responder sim ou não e justificar a resposta. Porque sem essas palavras, o título não faria sentido, ou faria, pois os substantivos do título nomeiam os principais elementos do poema, ou não. Leia e responda. Vamos para o 6. Sublinhe no texto o único substantivo que nomeia um animal. Vá novamente no poema e descubra. Vamos para o 7. Uma estrofe do poema indica que tudo volta a ficar tranquilo depois da chuva. Circule essa estrofe. Então, você vai novamente no poema e veja qual é a estrofe que qual é a estrofe que você vai circular, porque o poema que fala do espantalho e a chuva, ele tem 4 estrofes. Então, você vai observar qual é a estrofe que indica que tudo volta a ficar tranquilo depois da chuva e circular essa estrofe. Vamos para a do 8. Com base no que você estudou neste capítulo, converse com os colegas e o professor sobre as questões abaixo. No caso, você não vai conversar com os colegas, mas você pode conversar com o professor aqui. Você pode fazer perguntas que eu respondo aqui no grupo. Vamos para a questão do A. Se o problema dos animais em extinção não for levado a sério pelas próximas gerações, será que continuaremos tendo uma natureza que festeja, como diz o poema? Então, com o passar do tempo, é possível que o número de animais extintos aumente, diminuindo a diversidade de espécies que habitam o planeta, e assim a natureza se entristecerá. Você vai pensar e responder essa questão. Vamos para o B. De que modo você e outras crianças podem contribuir para ver a natureza sorrir? Então, aqui são respostas pessoais. Então, você vai responder da forma que você entender, entendeu? Se você acha que é com ações de respeito à natureza, de preservação da natureza, como é que você pode contribuir para ver a natureza sorrir? Responda com suas palavras e tenham todos uma boa atividade.